Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio da Jovem Advocacia Podcast e hoje vamos falar um pouco sobre a atuação do direito de família. Meu nome é Osana Cecília, sou jovem advogada, atuo há 2 anos e gosto muito dessa área civil e sou apaixonada por todas as vertentes. E hoje vamos conversar com a doutora Tereza Galvão e o nosso colega doutor René Moura. É um prazer estar aqui, podendo contribuir um pouco da minha prática como advogada. Meu nome é Tereza Galvão, sou advogada há mais de 10 anos, e não sou mais jovem advogada, então tenho um pouquinho aí de estrada para contribuir. E hoje, há alguns poucos anos, o meu nicho está focado no direito de família, mas nem sempre foi assim. Olá, me chamo René Moura. Sou jovem advogado, bem jovem mesmo, 4 meses de carteira. Recente. É bem recente e o direito de família é uma área muito ampla, é muito boa a atuação e nada mais justo ter um podcast voltado para essa área, tão importante na sociedade. E que nos ajuda também a dar esses primeiros passos, tirar dúvidas, se inteirar mais com o assunto. E por isso a gente quer fazer a primeira pergunta à doutora, que é o porquê de você escolher o direito de família, do que lhe chamou assim para essa área. Bom, na verdade, as minhas primeiras pós-graduações foram na ISMEP, a Escola Superior da magistratura aqui do Piauí. Muitos profissionais que têm esse tempo de atuação fizeram essa pós lá, A gente pensava em ter títulos para passar em concurso público. Para títulos é excelente, não, é um pós muito bom, Direito público, direito privado, aí depois veio ciências criminais, porque desde a época de OAB, eu já fiz OAB para penal e eu gostava muito da área, então eu fiz ciências criminais, depois direitos humanos, e aí me apeguei na OAB, na Comissão de Direitos Humanos, cheguei à vice-presidência, era atuante, fui para o conselho e participei de inspeções em penitenciárias, estava bem firme nessa questão aí, na advocacia criminal e na defesa das minorias, mulher em situação de violência, criança em situação de violência. Cheguei a ser assessora de um CREAS, que é um centro de referência especializado da assistência social. Poucos advogados sabem sobre a atuação da advocacia no SUAS, Eu tive essa experiência, mas isso fica para outro podcast. E aí lidava mesmo com a violação de direitos dos grupos de minorias vulnerabilizadas. Esse era o meu foco. E estudava para o concurso de Defensoria Pública, que era bem o meu perfil. Eu, como o Dr. René, estagiei também na Defensoria Pública. E com os anos, eu fui percebendo que eu não precisava passar no concurso de defensoria para poder defensorar, A gente pode ter a nossa vocação aí na nossa advocacia e por alguns motivos de logísticas, motivo de ter virado mãe, estabelecido família, aí não podia mais estar viajando para tentar concurso público e eu percebi que realmente a minha grande vocação era a advocacia e me fixei aí na área que hoje eu tenho muita afinidade, que é direito de família, e há 5 anos eu tô com este foco, com este nicho, e com a prática a gente vai quebrando a cara e descobrindo aí como conseguir aí maior celeridade, menor onerosidade, prospecção de clientes, precificação, tudo isso a gente não aprende na defensoria, doutor René? Nem na faculdade. Nem na faculdade. A gente sai sem total. Exatamente. Por isso que é tão importante essas capacitações, podcasts, você se apegar aos que já têm mais experiência. Sim. Esse network é muito essencial, Principalmente pra gente, assim, que tá começando, a saber os rumos de que tomar, Pra onde ir. Exatamente. É porque é uma atuação bem específica de família, Às vezes o rito é diferente, E pegando o gancho da sua atuação, que a gente queria saber também a dificuldade que você já teve no início. Quando a senhora realmente saiu ali do criminal para ir para a área de direito de família. Aí qual foi a dificuldade que você encontrou no início?
a dificuldade de precificar, né? Essa foi a grande dificuldade que com o tempo eu fui superando. Aí também envolve crenças limitantes de achar que não é capaz, que não vai dar conta, que a pessoa vai cobrar mais barato, vai ter que cobrar mais barato para não perder o cliente. E aí tem a questão das crenças limitantes, da mentalidade, né? A gente tem que mudar a mentalidade para poder realmente conseguir passar o nosso valor, né? Isso é muito importante. E vocês que estão começando, vocês quanto antes perceberem isso, melhor vai ser a virada de vocês, na carreira de vocês. Eu estagiei no TRT e também com minha mãe, né, que também é advogada, e a área dela é mais previdenciarista, né? E o previdenciário a gente tem mais, digamos assim, os honorários são mais no êxito, né, no final do processo. E quando eu decidi seguir o meu caminho, né, construir o meu nome na advocacia, e uma das áreas que eu tenho paixão é o direito de família, surge muito essa preocupação e esse medo, né, na hora de precificar. Você fica, poxa, será que eu vou ter que baixar o meu valor para não perder um cliente, né? Ou como eu vou precificar, como é que eu vou chegar para aquela família que às vezes está numa situação ali de medo, né, de angústia, de diversas situações que acontecem, sendo pensão ou sendo adoção, guarda, e você, poxa, como é que eu vou precificar? E aí, o que pode ajudar a gente, assim, nesses momentos, além do que a senhora falou, né, da gente reconhecer o nosso valor também, né, de se posicionar. Sim, primeira coisa, a gente tem que estar sempre se capacitando. Claro que a melhor escola é a prática, mas até para criar autoridade, estudar sobre, publicar artigo sobre, fazer pós-graduação, sim, você ganha muito, né? Tem umas que realmente valem a pena, sabe? E você tem que realmente se dedicar e dominar o conteúdo para que você tenha a própria segurança de passar o seu valor e poder passar a sua autoridade naquilo, sabe? Por que vai me escolher? Por que o meu valor é esse? Porque são anos de investimento, dedicação, eu sei o que eu posso fazer, e se eu ainda não sei, eu sei como aprender, estou disposta a isso, né? Tem que ter também isso, né? Principalmente para quem está começando. E então eu vou cobrar o meu valor. Se você não puder, a gente pode até parcelar, fazer parceria, porque como um processo geralmente demora, eu parcelo, tem colegas que passam cartão de crédito, essas coisas. No meu escritório nem adotamos isso, né? Porque eles cumprem realmente com as parcelas. E é isso, sabe? É confiar, ter essa questão de confiança, sempre dar um feedback para o cliente. Caso você perceba que o cliente nem quer pagar a consulta jurídica, é até melhor você orientar que vá para a Defensoria Pública ou vá para alguém que não cobre ou que cobre mais barato, porque vai estar pegando a vaga de um cliente que vai... E vai lhe dar trabalho. E vai lhe dar trabalho. Esses são os que mais dão trabalho, os que não querem pagar. Realmente que não reconhecem que não é um gasto, é um investimento. Contratar um bom advogado que resolva seu problema é o melhor investimento que você pode fazer, que lhe traga paz, que lhe traga convivência com seu filho novamente. Eu até me arrepio, porque é mágico. E quando você vira mãe, que você consegue realmente sentir, que você consegue sentir na pele aquela dor e pegar aquela dor pra você, claro, você tem que separar do problema, o problema não é seu. Mas quando você consegue sentir aquela dor, você vai até o fim para resolver aquele problema. Você atua diferente. Né? Exatamente. Você tem que ter esse olhar humanizado, você tem que, na hora do primeiro atendimento, ficar... mesmo que seja uma consulta virtual, você tem como fazer isso. Você não vai poder oferecer água, mas você vai poder oferecer aquela escutativa, sabe? Você vai... utilizar técnicas, até que nós utilizamos na mediação, para perceber realmente qual é os objetivos daquela pessoa, o que aquela pessoa quer. Às vezes não quer pedir nem pensão para a criança, só quer ter paz, entendeu? Mas reconhecimento. Exatamente. Vai muito além, né, assim, de você pagar um valor mensal. Às vezes aquela mãe só tem aquela angústia, poxa, meu filho não tem um pai na certidão, né? O que aquela criança não vai passar em período escolar e tudo mais.
Exatamente. Aí tem a importância, né, do advogado que realmente atua na área e tem experiência, essa expertise de identificar a angústia que o cliente traz pra gente. Porque muitas vezes o cliente chega pra gente, mas não quer uma consulta jurídica, às vezes quer um psicólogo, né? Aí o advogado também tem que ter, o advogado familiarista tem que ter esse domínio, como a senhora falou, saber conversar, oferecer um copo d'água, né? É um atendimento diferenciado. É um atendimento diferenciado, mais humanizado, né? Sempre ter lencinhos, porque sempre tem choro e a gente tem que... São questões mais delicadas, né? São questões que envolvem família, às vezes, né? Não é fácil. Criança, então, divórcio nunca é fácil. Nunca. É muita sorte quando vem um casal já, não, eu só quero mesmo fazer um acordo e os dois estão bem alinhados. Bem alinhados. Acontece, mas é muito difícil. Sempre tem um que sai mais magoado do que o outro. E às vezes o outro cede demais. E a gente tem que orientar o nosso cliente também que não é assim, né? Sim. Que não se pode abrir mão de tudo. Tem o equilíbrio. Exatamente. Porque às vezes acaba tendo aquela raiva um do outro, né? Um acha que tá ganhando mais do que o outro, ou quer que o outro ganhe menos, né? Então, a gente que atua na área de direito de família, a gente tem que ter essa expertise, né? Pra saber identificar, saber falar, saber explicar pro cliente que às vezes não é assim, tem direito a isso, tem direito a aquilo, né? Exatamente. Porque são clientes também que chegam às vezes tão abalados, né? Que, como a senhora disse, só querem a paz. Exato. Né? E aí Querem acabam passando por cima de muita coisa para ter essa paz. E quando começam chegando assim, ó, o meu filho, você não é seu, é o filho de vocês dois, seu filho também tem pai, assim, não quero que ele ande com o meu filho e com essa mulher. Não quero que ele veja. Ah, mas, gente, a madrasta tem que ser uma parceira, sabe? Então, eu já fui madrasta, hoje eu sou mãe e... Nossa, com a minha experiência de vida, eu fiz meu próprio divórcio, hoje eu sou casada novamente. E quando eu fiz meu divórcio na época, que eu não podia assinar, né? Já era um divórcio direto, foi cartorário, foi muito simples. Eu era estagiária da defensoria, então eu tinha tudo. Pedi para uma advogada, que no caso era minha irmã, só assinou, beleza. Mas hoje eu vejo o quanto eu perdi com isso. Na época eu só queria me livrar, sabe? Mas eu perdi bens que eu tinha direito, eu perdi indenização que eu tinha direito. Então, no calor da emoção, você mesmo sendo advogada, busque uma orientação especializada, tenha calma, não faça no calor da emoção, porque você perde muito e aí depois você pode se arrepender. Mas no meu caso eu ganhei a paz, né? E às vezes é o que mais importa. Com certeza. E pegando o gancho de toda essa atuação, hoje a gente vê também que um dos nossas questões na atuação de direito de família também é o judiciário, né? A gente sabe que temos uma justiça um pouco mais lenta, né? A do Piauí é uma justiça um pouco mais lenta, uma justiça mais morosa. E eu estou atuando num caso de adoção de um menor que já está com mais de 10 anos com a família. E até hoje ele não tem os documentos necessários por conta de toda essa demora, né? E aí, o que seria assim, o que a senhora pode nos orientar, nos dar de dicas, de conhecimento a respeito dessas moras, do que a gente pode fazer? Tá demorando muito? Como é que eu faço? Com quem que eu falo? O que eu posso fazer nessas situações de mora, né? O que a gente pode, nesse caso de menores, né? Que são os mais prejudicados. Pois é, na verdade vai muito da estratégia que você utiliza. Eu também já tive processo de adoção que demorou 8 anos. Mas no meu caso, quanto mais demorasse, melhor seria. Porque mais fortalecido estaria o vínculo e mais difícil seria retirar aquela criança. Que no caso teria sido uma adoção à brasileira, né? Que a mãe, para não fazer isso, para não cometer esse crime, me procurou para regularizar. A gente tinha guarda provisória, mas a adoção saiu mesmo depois de muitos anos, justamente porque eu fui deixando. Sabe, foi uma estratégia. Essa é uma boa estratégia, sabe? Agora, quando se tem pressa, quando são alimentos, aí a gente quer que resolva logo. E na minha experiência prática, com 3 meses a gente consegue uma boa liminar, se for bem feito, bem fundamentado.
contra pai, que você conseguir comprovar o rendimento, você conseguir comprovar a necessidade e também a proporcionalidade, porque não é só o binômio necessidade e possibilidade, é o trinômio. Proporcionalidade também. Se você fizer bem fundamentado, tem como. Já alimentos avoengos não é tão simples conseguir, né? Você tem que demonstrar cabalmente a impossibilidade do pai ou a impossibilidade total ou parcial do pai e o não comprometimento dos rendimentos aí dos avós. É mais difícil conseguir uma liminar nesse sentido, mais fácil é de oferta. E ofertando, você tem muitas vantagens. Eu sempre digo, quem entra na justiça e consegue uma liminar primeiro, sai ganhando. Sai bem na frente. Mas o mais importante é tentar um acordo. O Sejusc, que é o Centro de Resolução Extrajudicial de Conflitos, veio para revolucionar de uma forma, justamente trazendo a paz, né? Porque é o ganha, ganha, ganha. Todo mundo sai ganhando, as partes e a sociedade. Porque vai desabarrotar o processo que realmente tem que ficar numa instrução no judiciário e vai se resolver ali naquela sessão de mediação. Quem entra direto no litigioso vai ter uma audiência de conciliação muitas vezes, né? Se você, para dispensar, você tem que demonstrar realmente a impossibilidade de transação. Quase sempre marca a primeira audiência e vai demorar para chegar nessa audiência. E adivinha onde é que ela acontece? No Sejusc. Por isso que antes de ajuizar qualquer ação judicial litigiosa, entre no Sejusc. Mas não vai ter acordo. Mas entre. Porque se com uma ata infrutífera, ou que a outra parte nem comparece, você pega essa ata, já junta no processo litigioso, demonstrando que não vai ter acordo, que já tentou a sua boa-fé em transacionar, não deu, então vai direto para a instrução. Você já ganha tempo. Então você tem que utilizar estratégias. Sim. E... Mais uma dúvida? A execução, né? Quando já tem os alimentos definitivos, quando chega a execução, por exemplo, o pai não paga. Aí a gente sabe, tem a expropriação, né, e o rito da prisão. Para agilizar essa questão da execução, a senhora tem alguma dica para encontrar problemas dos bens, né, no processo de execução? Como é que a senhora os meios que a senhora utiliza para agilizar esse processo que muitas vezes demora na execução? Pois é, até hoje isso ainda é um problema. Mas assim, o que o advogado tem que saber é que existem esses dois ritos e a jurisprudência diz que pode entrar no mesmo processo pedindo os dois ritos. Mas na prática não pode. Na prática, o primeiro despacho vai ser: escolha o rito que você quer. Então, eu sempre faço dois processos. Um pedindo os atrasados, rito da execução normal, e o outro pedindo o rito da prisão, para pagar os últimos 3 meses e os que se vencerem durante o processo. Esse a gente pede a prisão e no outro que a gente apresenta a planilha maior. Nos dois, a gente tem sim que pedir que seja identificados, ativos, mas a penhora só pode ser realizada no rito mesmo de execução de penhora, né, de ativos. Aí, no caso, lembrando que na prisão, mesmo que ele seja preso, ele ainda vai continuar devendo. Ele só sai se ele pagar. E aí, quando ele está prestes a ser preso, ele sempre oferece um acordo. Acordo de abrir mão. Aí lá vai a mãe querer abrir mão de várias coisas para poder receber o mínimo, para poder suprir aquela urgência, né? Que já vem há muito tempo aí ela dando conta sozinha da criança. Mas para encontrar ativos financeiros ainda é uma dificuldade, sabe? Porque quando se não acha pelo Bacen, Bacenjude, Infojude, Renajude, Deus me ajude. É isso que a gente ainda encontra. Mas hoje em dia tem uns programas aí mais... Tem bitcoins, tem como você achar outros ativos. Mas no meu caso, na minha realidade, que existe um tipo de cliente, né? Eu ainda não tive cliente nesse nível aí de ter que fuçar muito, né, pra achar alguma coisa. Isso. Mas a gente usa muito também da teoria da aparência, né? Mas ele tem um carro, comprou pro irmão. Mas se comprovar que era dele, a gente tem como expropriar aquele bem, mesmo sem estar no nome dele. Isso acontece no divórcio também. Já vi casos. Cada vez mais existe essa blindagem aí, né? Mas a gente pode pedir como se fosse a desconsideração inversa, né? Para poder atingir os bens aí no divórcio.
a senhora falou da teoria da aparência, eu já fiz isso. O pai dessa criança tinha um carro, só que ele falava que não era dele, era de uma terceira pessoa, né? Aí eu observei que ele era muito ativo no Instagram, essas coisas, rede social mesmo. Eu identifiquei só ele que andava no carro, só ele que postava foto nesse carro. Aí pela teoria da aparência a gente conseguiu comprovar, não, o carro é dele, ele comprou mais tá com o irmão, mas o carro realmente é dele, ele é o proprietário e tudo mais. Aí a gente conseguiu pegar esse carro, né, pra porque algumas pagar os pessoas se alimentos, utilizam né? disso, né, ou passar os seus bens pro nome de uma outra pessoa pra dar uma enrolada ali. Com certeza. E é triste porque às vezes é filho, né? Tipo, mano, pra que esconder, pra que não querer pagar? Às vezes tem condição de pagar. Exatamente. Eu já vi casos de pai que tem condição, eu vi mesmo, a condição dele, tem loja, coisa de som, mexe com som, tem muito dinheiro e simplesmente ele fala, não, eu não consigo pagar R$300 de pensão. É muito pouco. E engraçado que geralmente quem você vê... É impressionante. Quem você vê que se recusa são mais pessoas que têm condição de pagar do que de fato as que não têm condição. Exatamente. Né? É verdade. E pegando o gancho dessa questão da senhora que falou sobre as mediações, as conciliações, né? Essa preparação também é muito boa na hora do atendimento, né? Esse preparo de você fazer um curso de mediação, de conciliação, ajuda também na hora do atendimento. Porque às vezes você conversando com o seu cliente, você consegue pegar informações dele e chamar, por exemplo, o pai, né? O devedor, chamar o ex-cônjuge, né? Para fazer um divórcio ali mesmo no escritório, com um acordo, né? Com uma negociação. Exatamente. Coisa que antes não era estratégico fazer a minuta do acordo ali entre os dois e pedir para homologar, porque eu também tenho experiência como servidora, né? Já estive dos dois lados. E a gente, pessoas humanas, né, que fazem despachos em lotes, muitas vezes erram, né? Pessoas são humanas, suscetíveis de erro. E aí, por exemplo, numa questão só de homologação da minuta de um acordo, que já está só no ponto, com todos os documentos, tudo consensual, a procuração dos dois direitinho, ia para agendar a audiência, ia para fazer citação. E assim, ia demorando, né? Demorando ali o deslinde, o andamento. O outro já tá querendo casar de novo. E cadê? Já pagou, já fiz tudo e nada. Porque não tinha uma caixa específica de homologação de acordo. E aí foi muita luta do IBDFAM Piauí, da Comissão de Direito de Família do Piauí, junto com o Tribunal de Justiça. Hoje, no nosso PJE, tem uma caixinha de homologação de acordo e agora vai direto. Agora vai sair mais rápido. Mas antes, eu sempre Sejusc primeiro. Sejusc, em 15 dias você tem uma audiência. E, no caso de acordo, já leva a minuta, o mediador alinha os últimos nós e depois vai para o Ministério Público, né, para apreciar a questão de guarda, visitação, convivência e alimentos, e depois o juiz homologa, assim, em um mês consegue essa homologação. Em Timon, em 3 dias. Em 3 dias. É muito, bem mais é sério, muito mais assim, impressionante quando surreal. A gente olha a realidade do Maranhão e do Piauí, que é um do lado do outro, mas totalmente desproporcional. Pois é. Mas ainda assim é muito rápido, em comparação com... Sim. No mínimo era 6 meses, uma minuta para ser só homologada, sabe? Então é melhor o Sejusc pra mim. É o supra-sumo, é o que há de melhor, porque nem tem custos também. Sim, né? Então, com certeza. Maranhão já tem. Então tem que ter a declaração de hipossuficiência. O bom que é mais rápido para o advogado e para os servidores, que vai tirar esse excesso de processo que existe, né, no Poder Judiciário, né, principalmente em área de família, porque sempre vai ter uma questão de família, sempre vai existir... Sempre a necessidade. Sempre vai ter necessidade, então é importante resolver o máximo de forma extrajudicial, mais rápido, menos trabalho às vezes para o advogado, ou menos trabalho para os servidores, né, do Poder Judiciário, e isso é importante, que a senhora falou justamente, de tentar pelo Sejusc primeiro, para depois necessitar ir para o judiciário, né? Exatamente. É uma questão bem interessante que a senhora pontuou aqui. Eu ganha. Exatamente. Se a gente se acostumar mais com esses meios extrajudiciais, facilita muito, né? Inclusive o próprio judiciário.
Porque, por exemplo, em casos como esse, de menores, né, envolvendo menores, a gente poderia ganhar uma celeridade muito grande fazendo acordos ou resolvendo ali num ambiente até mais, como é que eu posso dizer, menos hostil, né, assim, que às vezes as pessoas têm aquele receio, né, de ir pra uma audiência com o juiz. E às vezes você sentando lá o casal que quer se separar, colocando os dois pra conversar, às vezes ele consegue se resolver quase sozinho, Sim. né? Porque às vezes o difícil é eles terem esse diálogo, né? E você colocando ele num ambiente propício ao diálogo, facilita muito. E o ambiente do Sejusc, né, ele prioriza para isso, né? É um ambiente... É tudo pensado a justamente. A mesa é redonda. Justamente. As cores da parede. Isso tudo é pensado. Isso tudo influencia, Pro né? acordo influencia. Tudo influencia. Que eu queria pontuar também a questão do direito potestativo do divórcio. O divórcio liminar. A menina lá, do Buda, né? A Camila lá do Big Brother, ela, antes mesmo dele sair do Big Brother, ela conseguiu o divórcio. E aqui, vai tentar. Dificuldade, viu? Porque na teoria realmente é. Sim. Mas na prática existe supostamente existe a possibilidade de uma desistência do processo. E a liminar do divórcio. Como que volta atrás? Não volta. É uma liminar de efeitos definitivos. Não tem como cessar esses efeitos. Por isso que os magistrados da vara de família, eles estão muito temerosos em relação a isso. O que pra mim é muito ruim, porque os meus clientes, eles desejam o divórcio liminar mesmo. É um direito potestativo, o outro não tem que concordar. Se eu quero me divorciar, eu quero. Agora não pode voltar atrás depois. Se voltar atrás depois, só casando de novo. Deixar E claro, fazer outro E ele casamento. já tem que saber, exatamente. Tem que deixar já claro É ali, de né? efeitos definitivos. Me surgiu uma dúvida agora. No caso de um divórcio, estou com um cliente que quer se divorciar da atual esposa, e aí eu entro com todo o processo e tudo mais, e aí eles desistem de se divorciar. Antes do divórcio sair, antes de Isso. sair, podem, até antes. Aí como é que ficam os honorários do advogado? Não, aí, meu filho, o contrato é o contrato. Sempre Independe, faça um né? contrato. Aí eu já puxei esse gancho que a Sempre senhora falou faz. do contrato, ela falou justamente. Aí como é que a senhora faz o contrato? A senhora deixa claro uma cláusula dizendo, se reatarem, Não faço. aí como seria Não um contrato? faço, Como porque No eu caso, ainda é fechado o coloco- contrato e aí a decisão deles independe do serviço que você está prestando. Seria isso? É a porcentagem dos bens a partilhar. Se não vai ter partilha, não vai ter a porcentagem. Mas o valor dos honorários fixos tem que ter. Fica integral, né? Isso, Independente geralmente é da pago no decisão do início. casal. Exatamente. Entendi. Mas vai prejudicar na porcentagem lá final, se não vai ter a partilha, né? Por isso que é importante a gente cobrar o valor corretinho, né? Exatamente. Porque às vezes você pensa assim... Não é à toa que existe Exatamente. essa Às vezes você pensa, não, eu vou colocar aqui um valor mais baixo, mas aí eu recebo na porcentagem. tabela. Aí vai que o Isso. casal desiste. Exato. Aí você acaba saindo no prejuízo. Exatamente. Deixa eu ver outra coisa importante. Acho que de cabeça é isso. A questão do extrajudicial, o CNJ diz que já pode divórcio extrajudicial com filhos menores. Vai lá fazer, pra tu ver se tu consegue. Se tu não já tiver regularizado a pensão alimentícia, a guarda e a convivência antes, passado pelo Ministério Público, homologado por um juiz. Consegue não, aí são 2 trabalhos. E no cartório tem as custas, né? Sim. Todo cartório tem custas. Então, Até seja quando- que, repito. O resguardo É o que dos acha. menores... O resguardo dos menores é essencial, né? Porque você vê que até mesmo num caso de sucessões, para você fazer um inventário, é necessário, se tiver menores envolvidos, é necessário ser judicial, porque você precisa resguardar o direito daquele menor. Essa resolução também diz que pode. Pode. Inventário, mesmo com herdeiros incapazes, No Sejusc. extrajudicial. Não, eu estou dizendo Ah, sim, extrajudicial, sim. cartorário, dizendo essa resolução aí. Papinho. Mas se tiver a manifestação do Ministério Público antes. Então não é. Acaba se voltando pro primeiro fato do Exatamente. judicial, né? Acaba voltando. Então tem que ver a questão da
da atuação prática mesmo, né? Uhum. Dessas resoluções, dessas jurisprudências, que é tudo muito lindo, aí a gente faz um post lindo, vê, é assim mesmo, vamos Aí ver quando se chega vai. na hora pra fazer... É assim, só no estado tal. Aqui não é. Uhum. Então, por isso que você tem, né, que estar ligada e fazer pesquisa de campo, ir lá, e aí, esse juiz, como é que ele faz? Conhecer o campo que você tá atuando, né? Exatamente. O juiz tal é auxiliar. Atuou muito no crime e agora ele já vai ter outra cabeça, né? Numa audiência ele já vai atrás de verdade real, vai atrás de produzir provas, coisa que em direito de família não é bem assim. Né? O sentimento é muito presente. As partes é que tem pra fazer a prova e não o juiz. Sim. E aí vai muito da bagagem de cada julgador, porque cada julgador é uma sentença, né? Tem sua vida aí pregressa aí pra fundamentar aí seus entendimentos, suas aspirações. Alguns têm resquícios de machismo, sexismo, então a gente tem que lidar muito com isso ainda, infelizmente. Por isso que existe o protocolo do julgamento na perspectiva de gênero. A gente tem que fazer sempre um tópico disso, quando a gente está defendendo mulheres, né? Porque existe muitos tipos de violência, revitimização, violência institucional, violência processual e por aí vai. E é isso, acredito que esse momento foi muito enriquecedor, tanto para mim quanto para o doutor Renê. A gente agradece a presença da doutora. Muito obrigada, foi ótimo. A gente espera ter mais momentos como esse, né, para compartilhar ideias. Falar sobre o direito de família. Exatamente, que é um direito que às vezes fica um pouquinho, né, assim, de segundo plano, o criminal toma mais os holofotes. Mas é isso, a gente agradece, vocês curtam, compartilhem, comentem, sigam também o YouTube da Jovem Advocacia Podcast no YouTube, acompanhem e confiram lá nossos podcasts. Até mais! Tchau!